Trabalho há anos em uma empresa onde, todo dia de pagamento, meu chefe faz questão de passar por cada mesa, agradecendo pelo mês de trabalho e fazendo uma breve oração por nós. Sempre achei isso um pouco exagerado, afinal, não sou muito religioso e nunca acreditei que essas orações fizessem diferença. Na última sexta-feira, estava ansioso para sair logo e aproveitar o fim de semana com minha esposa e filho. Decidi sair antes da oração, mas, ao caminhar em direção ao ponto de ônibus, meu telefone tocou. Era meu chefe, pedindo que eu voltasse para participar da oração. Relutante, mas por respeito, retornei. Mal sabia eu que essa decisão iria mudar o curso do meu dia de forma surpreendente. Ao retornar à empresa, encontrei meu chefe já reunindo os colegas para a oração. Ele sempre agradecia pelo mês que passou e pedia proteção para nós e nossas famílias. Enquanto ele falava, eu fiquei ali, meio impaciente, pensando no tempo que estava perdendo. Mas, por alguma razão, naquele dia, suas palavras me tocaram de forma diferente. Talvez fosse o tom de sinceridade em sua voz ou o fato de que estava ali há 4 anos, sem falhar uma única vez. Quando ele terminou, senti uma estranha sensação de calma, como se aquela pausa inesperada tivesse, de alguma forma, me beneficiado. Agradeci rapidamente e saí novamente, ainda sem saber o que me aguardava. Quando finalmente cheguei ao ponto de ônibus, percebi que havia perdido o ônibus que normalmente pegaria. Irritado, me preparei para esperar pelo próximo, lamentando o tempo que a oração me custou. Enquanto esperava, comecei a refletir sobre a insistência do meu chefe em realizar aquelas orações. Será que ele realmente acreditava que elas faziam diferença? Eu sempre fui cético, mas algo naquela manhã me fez questionar minhas certezas. Quando o próximo ônibus chegou, entrei e me acomodei, ainda imerso em meus pensamentos. Pouco depois, ao passar por um trecho do caminho, vi algo que me fez congelar. O ônibus que eu havia perdido estava parado, cercado por policiais. A cena era caótica, com policiais ao redor do ônibus e passageiros visivelmente abalados. Meu coração disparou quando percebi que algo muito sério havia acontecido. Perguntei a uma senhora ao meu lado o que estava acontecendo, e ela me disse que aquele ônibus tinha sido assaltado. Todos os passageiros haviam sido roubados, e alguns ainda estavam em estado de choque. Um frio percorreu minha espinha ao perceber que, se não fosse pela oração do meu chefe, eu estaria ali, no meio daquele pesadelo, com meu salário do mês perdido. A ficha caiu de que a insistência do meu chefe em me chamar de volta havia me protegido de uma situação terrível. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, fiquei refletindo sobre o que havia acontecido. Nunca fui de acreditar em coincidências ou intervenções divinas, mas não conseguia negar que algo maior parecia estar em jogo naquele dia. A oração que eu tanto subestimara, de repente, assumiu um novo significado. Pensei na proteção pela qual meu chefe sempre orava e nas palavras que, até então, eu considerava vazias. Senti uma mistura de gratidão e humildade, percebendo que talvez houvesse mais coisas entre o céu e a terra do que eu estava disposto a admitir. Quando finalmente cheguei em casa, minha esposa notou que eu estava diferente, e eu sabia que precisava compartilhar o que havia acontecido. Ao entrar em casa, minha esposa, que sempre foi muito religiosa, me recebeu com um sorriso, mas logo percebeu minha expressão séria. Contei a ela sobre o assalto e como a oração do meu chefe me fez perder o ônibus que foi alvo dos ladrões. Enquanto narrava os eventos, senti a emoção tomar conta de mim. Ela me ouviu atentamente, e seus olhos se encheram de lágrimas quando percebeu a gravidade da situação que eu havia escapado. Talvez essa oração tenha te protegido, disse ela suavemente, lembrando-me de como sempre insistiu para que eu orasse com ela, algo que eu considerava besteira. Pela primeira vez, não discordei. Aquele dia me fez reconsiderar a importância da fé e da proteção que eu sempre vi como irrelevante. Decidi que precisava agradecer ao meu chefe por sua insistência e devoção. No dia seguinte, cheguei ao trabalho com um novo sentimento de gratidão. Procurei meu chefe assim que tive a oportunidade e pedi um momento para conversar. Quando entrei em sua sala, ele me recebeu com seu habitual sorriso acolhedor. Eu só queria agradecer pela oração de ontem, comecei,
com a voz um pouco trêmula. Contei a ele sobre o assalto e como seu pedido para que eu voltasse acabou me salvando. Ele ouviu em silêncio, assentindo lentamente, e quando terminei, disse: Marcos, às vezes não entendemos a importância dessas pequenas coisas, mas a proteção de Deus é real quando a gente ora diariamente e colocamos Deus no controle da nossa vida. Suas palavras, dessa vez, não me pareceram clichês, mas sim um lembrete poderoso de que a fé pode se manifestar de maneiras inesperadas. Nos dias que se seguiram, comecei a refletir mais profundamente sobre como eu estava conduzindo minha vida. A experiência do assalto que não vivi me fez perceber o quanto eu havia negligenciado a importância da espiritualidade e da gratidão. Comecei a acompanhar minha esposa em suas orações, algo que antes eu considerava desnecessário. Aos poucos, essas práticas começaram a trazer uma nova paz e clareza para minha rotina. Notei que, ao abrir meu coração para a fé, estava também abrindo espaço para mais amor e compreensão em meu lar. Essa mudança não passou despercebida por minha família, que se uniu ainda mais em torno desse novo alicerce espiritual que estávamos construindo juntos. A transformação que vivi não só fortaleceu minha relação com minha esposa, mas também influenciou a forma como eu interagia no trabalho. Passei a participar ativamente das orações mensais do meu chefe, não apenas por respeito, mas por acreditar genuinamente no poder delas. Compartilhei minha história com alguns colegas, e muitos se disseram inspirados a reconsiderar suas próprias crenças e práticas. O ambiente no trabalho começou a mudar, tornando-se mais colaborativo e acolhedor. Percebi que a fé, quando compartilhada e vivida em comunidade, tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas também o ambiente ao seu redor. Essa nova perspectiva me trouxe uma satisfação que eu não esperava encontrar. Com o passar do tempo, a experiência que inicialmente parecia um simples acaso se revelou como um ponto de virada em minha vida. Aprendi a valorizar as pequenas coisas e a importância de estar aberto às lições que a vida nos oferece, muitas vezes de maneiras inesperadas. A oração, que um dia considerei irrelevante, tornou-se uma fonte de força e proteção. Hoje, sou grato por ter sido chamado de volta naquele dia, não apenas por ter evitado um assalto, mas por ter encontrado um caminho de fé e gratidão. Minha história é um lembrete de que nunca devemos subestimar o poder das coisas simples e que, às vezes, o que parece uma interrupção pode ser, na verdade, uma intervenção divina. Ao olhar para trás, vejo que aquele dia, marcado por uma simples oração, transformou minha vida de maneira profunda e inesperada. O que parecia ser um ritual sem sentido revelou-se uma poderosa demonstração de fé e proteção. Aprendi que a espiritualidade pode se manifestar de formas sutis, mas impactantes, e que estar aberto a essas experiências pode nos conduzir a um caminho de gratidão e propósito. Hoje, cada oração é um lembrete do amor e da conexão que compartilhamos com aqueles ao nosso redor. A vida me ensinou que, mesmo nos momentos mais rotineiros, há oportunidades para milagres e transformações. Que possamos todos encontrar a coragem de acreditar no invisível e a sabedoria para reconhecer as bênçãos disfarçadas em nosso cotidiano. Se essa história ressoou com você e trouxe uma nova perspectiva sobre a força da fé e a importância das pequenas coisas, não deixe de compartilhar essa mensagem. Curta o vídeo e envie para amigos e familiares que possam se inspirar com essa narrativa poderosa. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Queremos ouvir suas histórias também. Deixe um comentário abaixo sobre como a fé impactou sua vida ou sobre o momento em que você sentiu proteção divina. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e inspiração.